Olá, eu sou a obreira Lucy Claro e é uma honra e um grande privilégio estudar com você esta série de devocionais no livro de Ruth que a pastora Meire tem nos desafiado. Tem sido dias memoráveis, dias onde a palavra de Deus tem encontrado o nosso coração e nos tem transformado profundamente. Hoje eu quero ler com você o texto que encontra-se lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 9, nós vamos ler aí em diante, 4, 9 em diante. Diz assim: Por favor, venha assim que puder. Demas me abandonou, pois ama as coisas dessa vida e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será muito útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso, e quando vier, não esqueça de trazer a capa que deixei em Carpo e em Troade. Traga também meus livros e especialmente os meus pergaminhos. Alexandre, o artífice, que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Tome muito cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo o que dissemos. Na minha primeira vez em que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem. E ele me livrou da boca do leão. Ah, sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levantará em segurança no seu reino celestial. A Deus seja dada toda a glória para sempre. Amém. Amém. Olha, ontem conversamos, se você não viu o devocional de ontem, se você não ouviu, por favor, ouça, porque isto vai trazer luz a tudo que nós vamos conversar hoje, ok? Ontem, então, nós falamos sobre diga-me com quem anda e eu te direi quem é. Hoje eu quero conversar com você sobre diga-me quem você é e eu te direi com quem deves andar. Veja, Noemi e Ruth, é sobre isso que temos conversado, o livro de Ruth, a menção do livro de Ruth. Noemi e Ruth, duas mulheres extraordinárias, que a palavra do Senhor vai falar sobre a amizade delas. Não só a amizade, mas o companheirismo entre uma e outra. Noemi, mesmo com o seu coração amargurado, porque foi alguém que teve que abandonar ali a sua vida e uma vida farta, uma vida abundante. A Bíblia vai falar que ela morava na terra do pão, né, na casa do pão. Ela então, a Bíblia fala que naquele lugar começa a haver fome e ela tem que ir para uma terra estrangeira, uma terra que não era de Deus, uma terra consagrada a deuses, e ela vai para lá e lá toda desgraça vem sobre a vida dela. Então ela perde o marido, ela perde os 2 filhos e ela tem que voltar agora, de cabeça baixa, tendo que necessitar ali da ajuda, das migalhas que eram caídas, da ajuda dos outros. E ela volta para a cidade dela dizendo, olha, nem me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque eu estou amargurada, eu estou amarga por dentro. E fala de Ruth, a providência de Deus para a vida desta mulher. Ruth, que é uma companheira dela neste caminho aí de volta para esta nova vida, uma vida que começa muito ruim, mas que termina milagrosamente abençoada. Ela vem então somar na vida de Noemi, vem ser ali o braço direito de Noemi, vem ser aquela que vai suprir Noemi de todas as necessidades, né? E quando nós vamos aqui para esse texto de 2 Timóteo, nós vemos Paulo citando algumas pessoas que caminharam também com ele. Mas ele começa aí no versículo 10 citando Demas, falando que Demas
amou mais o presente século ou amou as coisas dessa vida e foi-se embora. Demas, ele é citado em mais 2 lugares, 2 textos na palavra de Deus, lá em Colossenses capítulo 4, versículo 14 e Filemão capítulo 1, versículo 24. Ou seja, ele foi alguém que conviveu de perto com Paulo, caminhou, seguiu o evangelho perto de Paulo, aprendeu de Paulo, mas as dificuldades que Paulo enfrentou, Demas não conseguiu, não suportou e então volta atrás, abandona a fé e volta atrás. Quantas vezes nós temos caminhado com pessoas que não suportam as dificuldades, as aflições que nós temos enfrentado e nos abandona pelo meio do caminho? Quem é você? Quem é você? É aquela que abandona ou é aquela que é abandonada? Quem é você neste rol de amizades? Continuando, Paulo então vai falar de 2 outros homens que caminharam com ele, mas foram embora. Um foi servir a Deus lá na igreja de Damácia. E depois ele vai falar de um outro, que ele mesmo enviou para a igreja de Éfeso. Ou seja, pessoas que caminharam com Paulo de tal forma que Paulo confiou a autoridade a eles em determinado assunto muito especial. Diga-me quem é. Quem é você? Aquela pessoa que é aquela mulher de confiança, que as pessoas vão confiar em você a tal ponto de te colocar em uma tarefa muito especial? É a mulher que Deus pode confiar nas tuas mãos tarefas especiais? Porque cuidar de uma igreja é algo muito especial, é lidar com a coisa que Deus mais ama, o ser humano. Casamento é muito especial, foi invenção de Deus, foi criação do nosso Deus. Ele pode confiar esta obra na tua mão? Ele pode dizer, amiga, posso confiar que você vai conduzir bem este casamento? Posso confiar que eu posso te dar nas mãos filhos e você vai conduzi-los no caminho que deve andar? Filha, posso confiar este ministério na tua mão e você vai fazer exatamente do jeito que eu te ensinei? Quem é você? Eu vou te dizer com quem você deve andar. Então Paulo continua falando, lá no versículo 14, de Alexandre, um homem que se opôs ferozmente a tudo aquilo que Paulo ensinava, a tudo aquilo que era verdade na vida de Paulo, a tudo aquilo que era mais importante para Paulo, Alexandre se opôs. Muitas vezes nós temos caminhado com opositores ao Evangelho, com opositores àquela nossa fé, aquilo que nós cremos, mas porque queremos ser boazinhas, nós relevamos, fingimos que não entendemos. Tudo bem, não tem problema, né? É só um pecadinho, é só um errinho, mas ela é uma pessoa tão boa, ela é tão boazinha, ela é uma amiga tão joia. Mas olha o que Paulo vai dizer no versículo 15. Tome cuidado com ele. Tome cuidado. Tome cuidado com esta amiga que você não está querendo confrontar, mas ela não vivencia aquilo que você vivencia, ela não vivencia a tua fé, ela não crê naquilo que você crê. Ah, mas é a opção dela. Ah, mas é o desejo dela. Ah, mas fazer o quê, né? Isso é com ela. Ontem eu disse para você, nós somos frutos das 5 pessoas que mais convivemos. Se ela está caminhando com você, cuidado, cuidado. Judas era amigo de Cristo. Cristo fala, amigo? Pode ler os textos e você vai ver Cristo chamando Judas de amigo. E ele era aquele amigo que beijava a face, esperando a morte. Porque ele entregou Cristo para a morte. Com quem você está andando?
Lembre-se de quem você é. É com essas pessoas que você deveria estar andando? Salmo capítulo 1 vai falar nessa questão de você se assentar na roda dos escarnecedores. O texto vai dizer assim, olha, feliz é aquele que não segue o conselho do perverso ou do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta na roda dos zombadores. Olha só como não é exatamente isso que muitas vezes a gente se deixa levar, se deixa influenciar. Primeiro a gente ouve o conselho destas pessoas que não seguem ao nosso Deus, que não têm a mesma fé que nós. Primeiro você ouve o conselho. Depois, este conselho te pareceu tão bom que você para continuar ouvindo. Então você se detém naquele caminho, naquela linha de raciocínio que o pecador, que o inimigo, que o perverso está falando. Você se detém naquilo, fala, não é que é mesmo? Poxa, menina, nem tinha pensado nisso. E aí a Bíblia continua nesse versículo 1 de Salmo capítulo 1, vai falar, a feliz é aquele que não se senta na roda destes zombadores. Nós temos feito isso. A gente ouve o conselho, para entender este conselho e até senta para continuar escutando. Escutando aqueles que zombam do Evangelho, que zombam da palavra de Deus. Mas olha o que diz no versículo 2. Feliz é aquele que, pelo contrário disso tudo, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Quem você é? Quem você é? Essas pessoas que têm andado com você fazem você vivenciar isto? Fazem você estar diante de Deus de dia e de noite, meditando nesta palavra? Meditar a palavra não é só você ler, não. É você ler e ficar remoendo aquilo, ficar pensando naquilo e trazer aquele texto para o teu cotidiano. Como é que eu vou viver isso? Como é que eu vou praticar isso? Como que eu vou acertar isto que agora eu aprendi que era errado? Diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. Diga-me quem você é, e eu te direi com quem deves andar. Se você é uma filha de Deus, cuidado, não se aconselhe com o ímpio. Não se detenha neste caminho, e tampouco pare para sentar para ouvir isso. Se você é uma filha de Deus, cuidado com quem você anda. Olha lá, continuando no texto de Timóteo, ele vai falar assim, Lucas está comigo e me traga Marcos, porque ele me é muito útil. É com esse tipo de pessoa que você deve andar. Com pessoas que vão te aproximar da palavra de Deus, que vão te aproximar do Evangelho. Não são pessoas que vão dizer, separa porque se seu marido não te ama, então é melhor você se separar, a fila anda. É pessoas que vão dizer para você, minha irmã, quantas vezes a pessoa pecar contra você, você deve perdoar. Você deve amar o seu marido. É pessoas que vão ensinar a você que você deve ser a mulher virtuosa, sim, que trabalha, mas que primeiro zela pela sua casa. E não aquela que vai falar, e se eu ficasse me preocupando com tudo que eu tenho para fazer em casa, eu não ia ter felicidade. Não é isso que a Bíblia te ensina. Para e cuidado. Para e pensa. Cuidado com quem você tem andado. Cuidado. Diga-me quem você é. Se você é filha de Deus, esteja atenta com quem estão suas companhias, com quem você tem pego conselho, com quem você tem se aconselhado, a não ser que você não seja filha de Deus. Por isso a minha pergunta é, quem é você? Se você é filha de Deus, se você é filha amada do Cristo, você vai prestar atenção com quem deve andar. As más companhias corrompem o bom caráter. Amém?
Que Deus abençoe você e que hoje o seu dia seja de meditação. Com quem eu tenho andado? Eu sou filha do Rei. Eu não tenho que andar por este caminho. Eu sou filha do Rei. Eu não tenho que ouvir este conselho. O meu conselho é o que diz o versículo 2 de Salmo capítulo 1. Meditar na lei do Senhor, dia e noite. Amém? Deus abençoe vocês, meninas, e obrigada pelo privilégio e a honra de compartilhar com você a palavra de Deus.